Olá, pessoal. Nesse vídeo a gente vai falar de arrendamento mercantil. Eu vou dar uma ideia, mais ou menos, do que é o arrendamento e depois eu vou dar um exemplo de como a gente faz a contabilização do arrendamento na arrendatária, conforme as regras novas da IFRS 16. Então, o arrendamento é um contrato que vai transferir o direito de uso de um ativo, né, por um período em troca de uma contraprestação. Ou seja, eu vou pegar um ativo e emprestar, vamos dizer assim, para algum outro usuário, e essa pessoa ela vai me pagar para ter a utilização desse ativo. Essa é a perspectiva do arrendador. Então, é aquela pessoa que faz o arrendamento, né? Que tem a propriedade do bem e disponibiliza para uso dessa pessoa. No outro lado, o que a gente tem? A gente tem o arrendatário. O arrendatário faz o quê? Ele paga para o arrendador, para aquela pessoa que tem a propriedade, para poder utilizar aquele ativo. E a gente tem como isenção dessa norma, que quem pode não aplicar essa norma. Nesse caso, são aluguéis de baixo valor, né? Então, que não sejam muito relevantes as minhas contraprestações. Ou o caso de um aluguel de curto prazo, um arrendamento de curto prazo, que seria ali menos de 12 meses. Nesse caso, a gente também não precisaria fazer conforme as regras atuais de arrendamento na arrendatária. Então, nesse caso, a gente vai contabilizar conforme as regras anteriores que a gente tinha de arrendamento mercantil operacional. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai registrar o arrendamento pela prestação, né? Pelo valor da contraprestação a cada período. Eu vou registrar a despesa de arrendamento lá no meu resultado e a contrapartida vai ser ou um passivo, né, de arrendamento para pagar ou o próprio caixa. E aí, qual que é a ideia de arrendador e arrendatário? Vamos lembrar isso novamente. O arrendador, então, é o dono jurídico do bem, então quem tem a propriedade. Então, e o arrendatário é quem vai usar aquele bem, né? Então, por exemplo, quando eu alugo um carro da Localiza ou da Unidas, por exemplo, eu sou a arrendatária, a Localiza e a Unidas é a arrendadora. Vamos supor, então, no caso de eu fazer um leasing, né, para adquirir um carro. Então, a ideia é que a propriedade seja do banco, né, então, a Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, por exemplo, mas eu vou usar, e no final lá do prazo desse arrendamento, a ideia é que a propriedade passa para mim, né? Então, a gente tem ali uma forma de arrendamento mercantil também, tá? Então, o dono jurídico do bem são os bancos, mas quem utiliza, no caso, seria eu. Bom, e qual que é a ideia de mudança das IFRS atualmente? Quando a gente tinha a regra anterior, o que a gente tinha era a divisão entre arrendamentos financeiros e arrendamentos operacionais. E no caso dos arrendamentos financeiros, o que a gente fazia no balanço? A gente reconhecia o ativo, né? Quando a gente está falando da arrendatária, então é quem usa aquele bem, a gente reconhecia aquele ativo dentro da arrendatária, porque a ideia é o quê? Lembra que quando a gente fala de ativo, a gente precisa ter três coisas, que é controle, resultados dos passados, das quais vão trazer benefícios econômicos futuros da empresa. Quando a gente fala de arrendamento, faz sentido a gente reconhecer aquele ativo como nosso próprio ativo, por quê? Porque ele é controlado pela gente, somos nós que estamos utilizando, ele é resultado de eventos passados, então ele é resultado de um contrato de arrendamento, e ele vai me trazer benefícios econômicos futuros, né, através da utilização daquele ativo. Então faz sentido a gente reconhecer no nosso balanço. Nesse caso, então, a gente vai reconhecer o ativo e vai reconhecer um passivo relacionado às obrigações que a gente tem com o nosso arrendador agora. No caso do operacional, a gente fazia de uma outra forma a contabilização. A gente deixava fora do balanço tanto o ativo quanto essa dívida que a gente tinha com o arrendador. Então, o investidor, quando olhava para o nosso balanço, não tinha muita noção da dívida que a gente poderia ter. Então, a gente poderia ter muito arrendamento operacional e essa dívida não aparecer no nosso passivo. Isso acabava sendo um problema, né? Porque as empresas elas poderiam ter, por exemplo, 3 vezes mais ou 4 vezes mais, quantas vezes mais obrigações do que ela realmente demonstrava no balanço. Mas isso era porque a norma era assim mesmo. Então, depois da adoção da IFRS 16, o que aconteceu foi que, para os operacionais, começou-se a contabilizar como a gente já fazia para o arrendamento financeiro. Isso
é só para arrendatária. No caso do arrendador, a gente continua separando o financeiro e operacional, e a contabilização, ela continua sendo da seguinte forma. Então, quando a gente fala do operacional, a gente mantém aquele ativo dentro do arrendador, né, como se ele nunca tivesse saído. E no financeiro, a gente vai dar baixa nesse ativo e vai considerá-lo agora como um recebível. Então, esse é o impacto que a gente tem lá no balanço patrimonial de ser considerado como financeiro ou operacional no arrendador. Então, se a gente perceber, quando a gente fala do arrendamento operacional, agora com as regras novas, a gente vai ter o ativo tanto no arrendador quanto no arrendatário. No arrendador, ele vai continuar ali como, por exemplo, um imóvel, ele vai continuar sendo depreciado. E quando a gente olha para o arrendatário, ele vai ter ali um direito de uso daquele imóvel, daquele mesmo imóvel, e esse direito de uso também vai ser depreciado. Então, a gente vai ter ali duplicidade. A ideia da utilização dessa IFRS nova e o porquê de não ter sido feita essa atualização também para o arrendador é porque a relação de custo e benefício é diferente. Então, o custo que as empresas teriam para se adaptar no arrendador não superaria o benefício que elas teriam em apresentar essa informação. Então, por enquanto, a gente vai ter o arrendador ainda mantendo aquele ativo quando a gente classifica como arrendamento operacional. Na DRE, a gente tem um impacto, mas esse impacto ele vai depender de quando a gente está falando que vai acontecer esse arrendamento. Né? Então, a gente fala em fase daquele arrendamento a gente está. De forma geral, se a gente olha no longo prazo, o que a gente tem? A gente tinha, pelo financeiro, né, pelo arrendamento financeiro, o reconhecimento da depreciação daquele ativo. Então, a gente reconhecia na arrendatária aquele ativo, então ele agora tem que ser depreciado. E como a gente reconhecia também um passivo relacionado a ele, esse passivo também gera juros. Então, a gente reconhece a despesa financeira. No caso do arrendamento operacional, a gente tem um outro tipo de contabilização. Então, nesse caso, a gente vai reconhecer uma única despesa de arrendamento, e essa despesa de arrendamento, ela é pelo valor cheio daquele arrendamento. Então, quanto eu pago de contraprestação todo o período. Com a IFRS nova, com a IFRS 16, a gente vai contabilizar, né, no arrendatário tudo da forma como a gente contabilizava o financeiro. Então, a gente não vai ter mais essa despesa de arrendamento, né? Então, vai aumentar o meu EBITDA, porque agora aquela despesa ela foi dividida em duas despesas. E ela foi dividida, então, entre depreciação, então impacta meu lucro operacional, e foi dividida também em despesa financeira. No final das contas, se a gente olhar a longo prazo, o impacto no lucro não é relevante. Mas isso eu digo no longo prazo. O que acontece? A nossa depreciação normalmente é feita pelo método linear. Então, ela é uma depreciação assim, em linha reta horizontal. Quando a gente fala da despesa financeira, a gente utiliza para fazer esse reconhecimento a tabela atrás. Nesse caso, o que a gente tem é despesa financeira decrescente. Então, a nossa despesa financeira é assim. Então, se a gente fala do início da vida daquele arrendamento, então, no início do meu contrato, as minhas despesas estarão mais altas. E ela vai diminuindo conforme o tempo vai passando. Então, no final das contas, enquanto que a gente tinha antes, né, quando a gente falava da IAS 17, que é a regra anterior, no operacional, uma despesa de arrendamento também era constante, podia ser no máximo corrigida por algum índice, ela era constante, né? No caso agora, o que a gente tem? Uma depreciação constante e uma despesa financeira decrescente. Então, no início do prazo, a gente vai ter um total de despesas maior e ao final do contrato a gente vai ter uma quantidade menor de despesas. Então, se a gente olha no longo prazo daquele contrato, aí a gente vai ter um nível parecido de despesas que a gente tinha antes e depois desse arrendamento mercantil. Mas vamos aqui para um exemplo de uma empresa, né, uma empresa qualquer, essa empresa XYZ, que contratou
um leasing de um veículo. E aí a gente tem algumas características desse leasing. O prazo é de 60 meses, ou 5 anos. A taxa de juros implícita é de 2% ao mês. A prestação mensal é de 1.000. O valor residual do contrato para aquisição do veículo é de 8.000. Ele vai ser pago no final do 60º mês. Ou seja, além das prestações mensais de 1.000, no 60º mês, ele vai ter que pagar mais 8.000. Ou seja, naquele último mês, ele vai ter que pagar 9.000 no total. 1.000 da prestação, mais 8.000 desse valor residual. Ele também pretende adquirir ao final do prazo de arrendamento. Então, se a gente tivesse que classificar aqui, a gente já classificaria isso como um arrendamento financeiro, né? Mas como a gente tem que fazer na arrendatária, se a gente fizesse o arrendamento operacional, a gente ia contabilizar dessa forma, porque agora é uma forma única dos dois. A gente tem também a informação da vida útil do ativo, que é de 72 meses, 6 anos. E o valor residual ao final dessa vida útil, então o valor que a empresa irá conseguir pela venda desse ativo é de 3.000 ao final desse prazo. Então, ao final de 6 anos, ela vai vender, né? Essa é uma expectativa dela de conseguir vender aquele ativo por 3.000. Isso é importante porque, quando a gente fala que a empresa pretende adquirir ao final do prazo do arrendamento aquele ativo, então, nesse caso, a gente tem que fazer a depreciação pela vida útil do ativo, então por quanto tempo a empresa pretende utilizá-lo. Se por acaso a empresa não fosse adquirir, né, ao final da vida útil, na final do arrendamento, do prazo de arrendamento do ativo, aí a gente faria a depreciação pelo menor prazo entre a vida útil do ativo e o prazo de arrendamento, ok? E aqui tem a última informação que a depreciação é feita pelo método linear. Então, nesse caso, a gente vai ter uma depreciação constante em todos os anos, tá? Então, eu coloquei aqui no Excel todas as informações que a gente tem lá no slide. Então, a gente tem o prazo de 60 meses, o prazo do arrendamento. A taxa de juros é de 2%, né? A taxa implícita do contrato é de 2% ao mês. A parcela é de 1.000. A parcela também é mensal. Então, a gente precisa manter todos na mesma periodicidade. Então, prazo em mês, a taxa de juros ao mês e a parcela também ao mês. O valor residual, ou seja, aquele pagamento extra no final do prazo, vai ser de 8.000. E a vida útil do ativo, né, 72.000. O valor residual, 3.000. Bom, meu Excel, ele está aqui configurado para o formato americano, né? Então, ponto e vírgula está invertido. Bom, o que a gente precisa fazer primeiro? A gente pode começar calculando quanto a gente tem de encargo financeiro dentro do meu contrato. Então, meu contrato tem um total de 68.000, ou seja, 60 parcelas de 1.000 dá 60.000, mais 8.000 do valor residual. Então, o total do contrato é 68.000. E aí eu tenho que calcular o valor presente das parcelas. E como é que a gente vai calcular? A gente vai pegar o valor presente, então vou usar essa fórmula aqui de valor presente, igual a valor presente, ou a fórmula do Excel. Vou pegar a taxa de 2% ao mês, ponto e vírgula, né, para a gente definir qual que é a ordem. Agora, a quantidade de períodos. Se a gente olha aqui, ó, agora a gente tem que colocar a quantidade de períodos. São 60 períodos, ponto e vírgula. Agora, os meus pagamentos. Eu vou colocar negativo, então, menos 1.000. Então, eu coloquei o menos e coloquei na célula da parcela. E aí eu tenho o valor final. Esse valor final, eu vou colocar o meu valor residual. Como ele vai ser um pagamento também, vou colocar negativo. Então, é isso que eu tenho de informação. O tipo, eu teria que definir se é uma série antecipada ou postecipada. Nesse caso, como o default é postecipada, a gente vai deixar dessa forma. Então, a gente tem aqui o valor presente das parcelas de 37.199,14. A diferença entre o valor presente e o total do contrato vai ser o meu total de encargos, de quanto que eu tenho de despesa financeira dentro daquele passivo. Então, eu vou pegar 68 e subtrair 37.199.
Então, o total de encargos que eu tenho nesse contrato é 30.800, ou seja, é um valor bastante alto, né? Então, a gente tem 37, que é a real dívida da empresa, e 30.800 é só despesa financeira, só juros. Isso eu fiz para o contrato todo, mas eu tenho que fazer também para os próximos 12 meses, para eu saber o que é circulante e o que é não circulante. Então, eu vou pegar aqui para os próximos 12 meses. Então, a minha dívida no passivo circulante é de 12 mil, né? São as 12 próximas parcelas. Então, no total, 12 mil. E aí, eu tenho que fazer o valor presente dessas parcelas também, assim como a gente fez lá para o total da dívida. Então, eu vou colocar valor presente. A taxa é a mesma taxa de 2%. A quantidade de períodos agora vão ser 12 períodos. Então, vou colocar 12 aqui. Os pagamentos vão ser de 1.000, então menos 1.000, tá? Nesse caso, a gente não vai ter valor residual, porque o valor residual é só lá no 60º mês. A gente está falando de 12 meses para frente só. Então, a gente não tem nenhuma informação a mais, né? Que tipo a gente também não precisa colocar. Então, é só fechar o parênteses. A minha dívida total, considerando os juros, seria de 12 mil. Mas trazendo a valor presente, ou seja, excluindo meu juro, fica 10.575. Então, eu tenho de encargos de curto prazo a diferença 12 menos 575. Então, eu tenho um total de 1.424,66 encargos de curto prazo. Agora, a gente pode calcular a depreciação que a gente tem que reconhecer. A primeira coisa que a gente tem que ver é o custo do ativo. Nesse caso, a gente vai contabilizar o ativo pelo valor presente daquelas parcelas que a gente vai ter que pagar. Então, a gente já calculou aqui que é 37.199. Esse vai ser o meu valor presente, o valor do meu ativo. E considerando que a gente tem um valor residual no valor de 3 mil, eu tenho que agora, então, subtrair esse valor residual para encontrar qual que é o meu valor depreciável, 34.199. A vida útil do meu ativo é aquela de 72 meses. Se eu pegar aquele valor depreciável e dividir pela minha vida útil mensal, eu vou ter qual que é a minha depreciação mensal. Então, minha depreciação mensal é de 474,99. 34.199 dividido por 72. A minha depreciação anual seria pegar o 34.199 e dividir por 6 anos. Daria na mesma, né? Então, nesse caso, 5.699,86. Agora que eu já tenho todos os cálculos, eu vou fazer as contabilizações. A gente vai começar fazendo um débito de direito de uso no ativo não circulante. Como eu disse antes, a gente vai contabilizar isso pelo valor presente das parcelas. Então, 37.199. Lembrando que, além das parcelas, a gente tem também o valor residual que a gente vai somar nesse valor, né? O valor presente desse valor residual. E aí, a gente vai contabilizar nosso passivo. E a gente vai dividir em duas partes. A gente vai dividir a parte que é a dívida total, e a gente vai dividir aquilo que é só encargos. A gente vai controlar separadamente. Então, eu vou creditar isso no meu passivo circulante, o valor das parcelas de curto prazo. Então, a gente tinha 12 mil, né? São 1.000 vezes 12. A gente tem que agora corrigir esse valor, porque nem tudo é dívida da empresa, né? Não, nem tudo faz parte do principal. A gente também tem juros. Então, desses 12 mil, eu falei que eu tenho 1.424,66, que são encargos de curto prazo. Então, eu vou reconhecer esses juros a apropriar no passivo circulante. Isso vai ser um débito. Então, ela é uma conta redutora desse arrendamento a pagar do passivo circulante. Então, eu estou corrigindo esse valor, falando assim, ó, parte desses 12 mil, na verdade, são despesas financeiras. A mesma coisa que a gente vai fazer para o não circulante. Como é que a gente chega no não circulante? Eu vou creditar juros a pagar de longo prazo. E aí, como é que vai ser o valor? Vai ser a diferença entre 68, né, que é o meu total do contrato, né, 60 parcelas de 1.000, mais o 8.000 do residual, e eu vou subtrair o que é de curto prazo. Então, nesse caso,
56 mil. Eu vou fazer a mesma coisa para os juros apropriados de longo prazo. Eu vou debitar esses juros, né, para a correção desse não circulante. E eu vou, então, usar o valor que é a diferença entre o encargo total menos esses encargos de curto prazo. Então, o encargo total era de 30.800, encargo de curto prazo 1.424. Então, a diferença entre eles são encargos de longo prazo. Então, 29.376,20. Esse é o meu lançamento inicial. Tá? Agora, a gente vai fazer o cálculo das despesas financeiras utilizando a tabela prática. Tá? Então, a apropriação mensal dessas despesas. O que a gente tem que separar aqui? A gente vai colocar aqui na primeira coluna o mês que a gente está falando. Na segunda, a gente vai colocar o valor das parcelas. A terceira coluna vai ser para a gente colocar as despesas de juros. A quarta coluna, a gente vai colocar o quanto da dívida a gente amortizou naquele período. E, por último, o que sobrou de dívida. Então, o primeiro período, né, o primeiro lançamento que a gente tem aqui na tabela price é a dívida inicial, a valor presente. Então, a gente coloca o saldo da dívida lá na última coluna de 37.199. Esse é o nosso ponto de partida. Como a gente vai ter um contrato de 60 meses, eu já coloco aqui todos os 60 meses. Então, aqui está de 1 a 60. Eu já posso colocar aqui todos os meus pagamentos. Então, lembrando, de 1 a 59 a gente tem 1.000, né? E aí a diferença vai lá no 60º mês, que a gente, além dos 1.000, a gente tem também 8.000. Então, no total, a gente tem 9.000 a pagar. Agora, a gente vai fazendo um cálculo mês a mês. A primeira coisa que a gente tem que fazer é pegar esses 37.199 aqui e multiplicar pelos 2% da minha taxa do contrato. Fazendo isso, eu chego, então, numa despesa de juros do primeiro mês de R$ 743,98. Depois disso, a gente tem que calcular qual que foi a real redução da dívida. Então, se eu tinha um pagamento mensal de 1.743 é só encargo financeiro, significa que aqui da dívida eu paguei mesmo 256,02 naquele primeiro mês. Eu vou subtrair desse 37.199 esses 256 para saber o quanto que sobrou de dívida no segundo mês. Então, sobrou de dívida 36.943. Eu vou fazer a mesma coisa que a gente fez agora para o segundo mês. Pego esses 36.943, multiplico por 2%. Chego em 738. 1.000, que é o meu pagamento total, menos 738, que é juros, eu chego no valor que é pagamento da dívida. Nesse caso, 231. 36.943 menos 261 dá a minha nova dívida. E eu vou fazendo isso para todos os meses. Então, é só pegar isso e arrastar para baixo. Vou pegar esses 3 aqui e arrastar lá para baixo. Se a gente faz todo o cálculo certinho, a gente tem que zerar na nossa tabela price. Então, como a gente pode ver aqui, conforme vai passando o tempo, a despesa de juros vai diminuindo. Então, é aquilo que eu tinha falado inicialmente. A gente tem uma despesa de juros decrescente. Se a gente somar todas as nossas parcelas, a gente vai ter o valor total do nosso contrato. Então, 68.000. Se a gente somar todos os nossos encargos, todas as nossas despesas financeiras, a gente vai chegar naquele 30.800 que a gente calculou inicialmente. E se a gente somar todas essas dívidas, vai estar aos 37.199,14. A gente vai fazer agora o lançamento exercício a exercício. Então, ano a ano. A gente tem aqui o primeiro exercício. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é reconhecer o arrendamento a pagar. Então, eu vou debitar aquele arrendamento a pagar, então diminuir a minha dívida no valor da parcela, que nesse caso é 1.000, né? Só que a gente está falando de um ano inteiro, então 12.000. E o crédito, como eu paguei, caixa, no mesmo valor de 12.000. Lembrando que eu estou falando do ano inteiro, tá? Então, é como se eu estivesse fazendo um lançamento para o ano inteiro. Mas o correto seria fazer isso mês a mês.
Agora a gente tem que reconhecer a despesa financeira, vamos apropriando. Então, como a gente está falando de um anual, eu vou pegar aqui qual que é o valor das despesas financeiras relacionadas ao primeiro ano, que vai de 1 a 12. Então, tem 746 até 681 aqui. Então, o meu total da despesa financeira do primeiro ano é 8.566,28. Então, eu vou reconhecer, vou colocar um débito de despesa financeira no meu resultado, no valor de 8.566,28. E aí, da onde a gente vai tirar esse valor? A gente vai tirar de juros apropriar. Mas como a gente pode ver, a gente só tinha 1.424 no curto prazo. Então, a gente vai ter que buscar lá no longo prazo o resto, né? Que vai dar os 8.566. Então, eu vou creditar essas contas, lembrando que elas são redutoras do passivo, então elas têm saldo devedor. Então, eu vou diminuindo através de crédito. Eu vou, então, tirar o saldo inteiro de 1.424,66 circulante. E a diferença, né, entre 8.566 e 1.424, eu vou tirar lá do não circulante. Por que isso acontece? A forma de cálculo da despesa financeira, né, dessa despesa de juros, é utilizando a tabela prática. Então, eu coloco 2% no valor da dívida a valor presente. Quando a gente olha para a forma como a gente separa circulante e não circulante, a gente vai tirar daquelas parcelas dos próximos 12 meses o valor presente delas. Então, a forma de cálculo é diferente. E por isso que quando a gente faz esses lançamentos, a gente tem que buscar lá nos não circulantes também. De qualquer forma, apesar da forma de cálculo ser diferente, o total, então se a gente considerar todos os anos que a gente vai fazer esse lançamento, ele é igual. Então a gente vai dar o total igual, tá? Então a forma de cálculo só que é diferente, mas no final é a mesma coisa. Então é como se eu estivesse somando 2 mais 3, né, que dá 5, e 1 mais 4, que também dá 5. Então, são duas formas de chegar no mesmo resultado. Então, a gente já apropriou os juros e agora a gente já pagou o rearrendamento. Eu tenho que lembrar que eu tenho uma parte que era não circulante, que agora é circulante. Então, eu tenho que fazer o cálculo de qual vai ser o juro apropriar circulante agora. O que a gente sabe? Para os próximos meses, então de 13 a 24, a gente só tem parcela de 1.000. Como a gente vai usar a mesma taxa, a mesma quantidade de períodos, o mesmo valor da parcela, quando a gente faz o cálculo dos juros apropriar de curto prazo, vai ser igualzinho que a gente tinha antes, vão ser os mesmos 1.424,66. As parcelas, então, também são a mesma coisa. Então, meu arrendamento a pagar agora circulante é de 12.000, né? Então, eu peguei os 12.000 seguintes, de 13 a 24, e ele virou, então, circulante. Então, debitei não circulante, creditei circulante. Mesma coisa com juros apropriados, só que, né, a relação inversa, porque a gente está falando de uma conta redutora. Então, eu debitei juros apropriados de curto prazo porque eu creditei lá no não circulante. Então, eu diminuí meu saldo de juros apropriados no não circulante e aumentei no circulante. Tá? Pelo mesmo valor, porque a gente tem mesmo prazo, mesma parcela e mesma taxa. Tá faltando uma coisinha aí, né? Porque a gente ainda não reconheceu a depreciação do período. Lembrando que quando a gente calculou a depreciação, deu 5.699 a depreciação anual. Então, eu vou debitar a despesa de depreciação nesse valor e creditar depreciação acumulada lá no meu ativo não circulante. É isso que a gente faz para o primeiro exercício. No segundo exercício, não há muita diferença. A diferença só são os valores, né? Então, quando a gente estava falando aqui da despesa de juros, a gente tem que olhar do mês 13 ao mês 24. Então, aqui mês 13 era 675, até o mês 24, somando esses juros todos, a gente vai chegar em 7.645, que é esse valor que a gente vai reconhecer na nossa despesa de juros. Como a gente só tinha 1.424, né, no nosso juros apropriados, a gente vai
reconhecer, né, tirar uma parte ali de não circulante na diferença. Então, 7.645 menos 1.424. O resto permanece igual, né? Lembrando que aqui a gente vai trazer do não circulante para o circulante, que é relacionado ao terceiro exercício, que a gente ainda não reconheceu no nosso resultado, mas ele já virou circulante, eles já são os próximos 12 meses, tá? Então, quando chega aqui no mês 24, eu vou reconhecer o que está entre 25 e 36, são essas parcelas. Como eu estou falando do mesmo valor de parcelas, da mesma taxa e da mesma quantidade de parcelas, de novo, os juros apropriados de 1.424,66. No terceiro exercício, a gente tem a mesma sequência, né? A diferença, de novo, são as despesas de juros, que é 6.477, porque, como eu disse, conforme o tempo vai passando, a despesa financeira pela tabela FAIS vai diminuindo. Como do mês 37 ao mês 48, a gente tem as mesmas parcelas, a mesma quantidade de parcela e a mesma taxa, a gente vai chegar também nos 1.424,66. No quarto período, a gente já tem uma diferença. Por quê? Quando a gente vai fazer trazer a valor presente, as próximas parcelas, a gente vai do período 49 até o 60. Nesse caso, a gente tem lá o residual de 9. Então, a gente teria uma soma de arrendamento a pagar de 20. Quando a gente traz a valor presente, essas parcelas todas, esse valor presente é de 3.116,71. Então, só vai mudar lá no nosso final quando a gente tiver um valor residual, né? Aquele valor a pagar ao final daquele contrato. Tá bom? Então, quando a gente chegar no quarto exercício, a gente vai ter que tirar o que era não circulante, então tudo que sobrou vai virar circulante, tá? Tanto para o arrendamento a pagar, quanto para os juros a apropriar. Então, tudo vira circulante. O resto, né, então, arrendamento a pagar igual, a despesa de juros da mesma lógica que a gente fez nos outros, e a despesa em depreciação igual também. Agora vamos chegar no último exercício, a gente vai ter que fazer os lançamentos para fechar o contrato de arrendamento. Bom, a gente tem que pagar o arrendamento, nesse caso a gente vai pagar nesse último ano, do 49 a 60, somando tudo 20 mil. Então eu vou debitar 20 mil no arrendamento a pagar e creditar a caixa. Então paguei, reconheci o pagamento. Vou reconhecer agora a despesa financeira. Então, debito a despesa financeira no valor que sobrou, que é esse 3.116, que também é a soma do 49 ao 60, tá? Então, 3.116,71. E vou creditar aqueles juros apropriados de curto prazo. Quando a gente faz isso, como o saldo era 3.116,61, a gente vai zerar esses juros apropriados de curto prazo. E a gente vai reconhecer o que tem ainda de despesa de depreciação. Então, debito despesa de depreciação, credito depreciação acumulada naquele mesmo valor, porque até agora a gente não teve nenhuma alteração em nenhum pressuposto que a gente utilizou para essa depreciação. E agora, como ele vai adquirir, né, que a ideia é adquirir aquele veículo no final do arrendamento, a gente vai tirar o valor que estava como direito de uso e vai transformar aquilo no imobilizado da própria empresa. Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai debitar veículos no ativo não circulante e creditar direito de uso no ativo não circulante. Então, pelo valor que a gente tinha feito o direito de uso. Esses são os lançamentos de cada um dos 5 anos do nosso contrato. Aqui eu tenho também, para vocês darem uma olhadinha, então vocês conseguem dar um stop para dar uma olhada, como seriam os saldos das contas do balanço e como seriam os resultados daqueles períodos conforme o nosso lançamento, tá bom?
Considerando aqui que não havia caixa, então considerando só os lançamentos que a gente fez aqui, a gente vai ter aqui alguns caixas negativos. Mas isso daqui é só para mostrar para vocês como é que o balanço continua batendo e quais são os impactos que a gente tem nas despesas do período, né? Então, na DRE. Então, é isso que eu tinha preparado para vocês hoje. Se vocês tiverem algumas dúvidas, podem deixar aí nos comentários, que eu vou tentar responder. E até a próxima!